A busca de riquezas minerais levou os bandeirantes paulistas à exploração de territórios coloniais de Portugal e Espanha na América do Sul. Com a descoberta de ouro de aluvião em Minas Gerais, no fim do século XVII, houve uma verdadeira corrida do ouro, que evoluiu para um conflito entre portugueses e paulistas, que ficou conhecido como, historicamente, a prova da ESA cobra bastante as chamadas rebeliões coloniais, que são divididas em revoltas nativistas, aquelas que questionavam a administração portuguesa em diversos aspectos, porém não tinham a ideia de libertação, não tinham a ideia de quebrar o pacto colonial, e as revoltas emancipacionistas, que foram aquelas que tentaram quebrar o pacto colonial, libertando o Brasil de Portugal. No caso aqui desse exercício, é uma revolta nativista. Não pode ser alternativa à revolta de Beckman, porque a revolta de Beckman foi no Maranhão, um conflito entre fazendeiros da cana-de-açúcar e o governo português, envolvendo a proibição da escravidão indígena e também o elevado preço que Portugal cobrava pelos escravos comercializados na região Nordeste na época da colônia. Não pode ser a. Lá embaixo, não pode ser a Farroupilha, porque a Farroupilha é uma rebelião da época da regência, século XIX, não tem nada a ver com o exercício. A revolta de Vila Rica também é posterior, não tem nada a ver com o conflito entre bandeirantes paulistas e a coroa portuguesa. A Guerra dos Mascates foi um conflito em Pernambuco, fazendeiros da cana-de-açúcar que viviam em Olinda contra comerciantes portugueses, os mascates de Recife. Também não é a resposta correta. A correta é a B de bola, Guerra dos Emboabas. Emboaba em Tupi-Guarani significa forasteiro. Os bandeirantes encontraram ouro em Minas Gerais, os bandeirantes paulistas, e se julgavam donos desse ouro descoberto. Até que a coroa portuguesa mandou tropas para expulsá-los de Minas Gerais e acabou gerando um conflito que entrou para a história do Brasil com o nome de Guerra dos Emboabas, alternativa B de bola. Beleza? Um exercício de relativa facilidade. Bom, aqui nós temos um exercício que causou um pouquinho de polêmica, né? O governo de Juscelino Kubitschek costuma ser lembrado como um período que aliou tranquilidade política e a prosperidade econômica. Sobre o governo de Kubitschek, examine as alternativas abaixo. 1. Plano de metas? Sim, elaborou o famoso plano de metas que tinha como áreas lá indústria, energia, transporte, agricultura, educação e a construção de uma nova capital. 2. Ele construiu Brasília? Obviamente, ele é o homem que tirou a capital do Rio de Janeiro e levou para o Planalto Central brasileiro com a ideia de promover a integração entre o Brasil do litoral e o Brasil do interior. 3. Diminuição da dívida externa. JK, gente, é o presidente, um dos presidentes que mais endividou o Brasil na história. Pode-se afirmar que foi ou foram ações realizadas no governo de Juscelino Kubitschek, exceto o exercício quer saber qual assertiva está errada. Pode-se afirmar que foi ou foram ações, né? Exceto. Bom, gente, a errada é a 3, diminuição da dívida externa. Bom, já choveu um monte de mensagem. Professor, será que eles vão cancelar? Por que eles vão cancelar, gente? Aí alguns argumentaram. Porque lá em cima fala de prosperidade econômica. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O enunciado lá em cima fala de prosperidade econômica porque o JK fez a indústria brasileira crescer 80%. Ele trouxe multinacionais para cá, montadoras de carro. Não se esqueça que o slogan dele é fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Ele transformou o país num canteiro de obras. Claro que isso é prosperidade econômica. Porém, contudo e todavia, isso não quer dizer que ele tenha feito isso com dinheiro nosso. Ele pegou muito dinheiro emprestado. Brasília custou uma fortuna. Então, quando você pega o que o Brasil devia externamente antes dele e depois dele, a dívida externa cresceu, não diminuiu. Mas isso não é motivo para pedir o cancelamento do exercício. Eles não vão cancelar, o exercício está correto, né? Falar de prosperidade econômica lá em cima, né? Muitos países prosperam economicamente, porém se mantêm endividados, porque muitas vezes essa prosperidade econômica vem de dinheiro emprestado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não sei. Por mim, eu acho que com certeza eles não vão cancelar esse exercício.
A alternativa é a C. A 3 está errada. Ele não diminuiu a dívida externa, ele aumentou a dívida externa do Brasil. Tá bom? Vamos lá. No início da década de 20, nasceu um movimento político-militar que expressou uma insatisfação com o regime político da República Velha e almejava uma moralização no país por meio do voto secreto e uma maior centralização política com o objetivo de eliminar o excessivo poder das oligarquias e dos coronéis. Pode-se afirmar que esse movimento foi Gente, isso aqui foi bola cantada. Quem acompanha o canal Toda a História, eu avisei a galera que com certeza iria cair tenentismo na prova em razão dos 100 anos do episódio dos 18 do Forte, o episódio mais famoso do tenentismo, né? A única bola fora que eu dei esse ano, pessoal, eu tinha certeza que iria cair o bicentenário da independência do Brasil, como caiu aí em outros concursos militares. Porém, acho que para fugir da obviedade, eles não colocaram o bicentenário da independência, porém colocaram os 100 anos do tenentismo. O tenentismo foi um movimento oriundo das Forças Armadas, oficiais de pequena e média patente, que questionavam os vícios da República Velha. Né? Os coronéis, esse coronel aqui, você sabe que é coronel fazendeiro, não é coronel de exército. Aquela figura poderosa regionalmente que manipulava as eleições através do voto de cabresto. E o tenentismo surgiu como um movimento que pedia a moralização da política brasileira, né? O fim dos chamados vícios do sistema eleitoral. E eles tiveram vários episódios famosos, como o episódio dos 18 do Forte, como a Revolução Paulista, né, de 24, como a Coluna Prestes, vários episódios envolvendo os tenentes. Não pode ser A, porque a Guerra do Contestado foi um conflito travado na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, madeireiros que o governo, na época do Marechal Hermes da Fonseca, pretendia desapropriar para construir uma estrada de ferro lá. Não pode ser A. C, Revolta da Chibata, foi um movimento na Marinha do Brasil contra os castigos corporais lá em 1910. Encilhamento é o nome da crise econômica, né, criada pelo Rui Barbosa quando ele mandou emitir papel moeda sem ter lastro. E, gente, Revolução Federalista foi um conflito entre pica-paus e maragatos, duas agremiações políticas rivais no Rio Grande do Sul na época do governo Floriano. A resposta correta, com toda certeza, é a B de bola, tenentismo. Tá bom? Espero que vocês tenham acertado na prova. Bom, gente, como a prova acabou de sair, eu não consegui, assim, todos os exercícios, porém esse aqui, tem o enunciado e eu vou comentar a resposta com vocês, tá? Após as primeiras expedições, os enviados da coroa portuguesa perceberam que não seria possível obter aqui no Brasil lucros fáceis e imediatos. Esse é o enunciado. E a pergunta: qual foi o principal motivo que levou os colonizadores portugueses a entenderem que a exploração da colônia na América do Sul não seria fácil? Gente, o enunciado fala de período pré-colonial, quando os portugueses tinham acabado de chegar aqui no Brasil. E quando eles chegaram aqui, bateu um certo desinteresse inicial por parte deles em colonizar o Brasil. Por quê? Porque eles não encontraram ouro logo de cara. Achar ouro no litoral do Brasil em grande quantidade? Não tinha. E bateu nos portugueses um certo desânimo. Para eles era mais vantajoso continuar comercializando as especiarias lá na Ásia, que era uma rota que eles conheciam, a rota oriental, lá contornando a África do Sul, e do que gastar dinheiro colonizando o Brasil, né? Quando os portugueses olhavam para a Espanha, eles sentiam inveja, porque a Espanha achou ouro logo de cara em territórios de maias, incas e astecas. E Portugal não, Portugal só vai achar ouro no final do 17. Por isso que a resposta é a D de dado. Os portugueses não encontraram jazidas de ouro, como ocorreram em outras regiões da América do Sul, especialmente em áreas exploradas pelos espanhóis. Isso retardou nos portugueses o interesse em colonizar o Brasil. Para eles foi aquela ideia: por que eu vou colonizar um território que não tem ouro? Pelo menos é o que eles achavam. Bom, pessoal, outro exercício de história que caiu aí na prova da ESA 2022 para ingresso em 2023. Em outubro de 21, a cidade de Recife, Pernambuco, foi selecionada para abrigar a nova escola de formação e graduação de sargentos de carreira do Exército. Na mesma região ocorreu o movimento conhecido como Insurreição Pernambucana, que teve as batalhas de Guararapes como ponto alto.
O órgão que financiou a invasão holandesa no período foi... Bom, gente, durante a União Ibérica, período que Portugal e Espanha estiveram sob o comando de uma mesma coroa castelhana, a Espanha proibiu a Holanda de continuar comercializando o açúcar brasileiro. Por conta disso, a Holanda resolveu invadir e dominar a economia açucareira no Brasil. E quem custeou essas invasões, porque na verdade foram duas invasões, uma em Salvador em 1624, que deu errado, eles foram expulsos de lá, e outra em 1630, em Pernambuco. Essa deu certo e os holandeses permaneceram no Nordeste brasileiro por 24 anos, de 1630 a 1654. A resposta correta, quem financiou essa invasão foi a famosa WIC, Companhia das Índias Ocidentais. Alternativa E, Companhia das Índias Ocidentais. Beleza, pessoal? Bom, gente, e o último exercício, o Thiago vai colocar para vocês aí a imagem. Esse exercício é onde eu encontrei aí alguns erros conceituais, porém, acredito eu que esse exercício não será cancelado. Pelo menos é o que eu imagino. Bom, esse exercício é sobre... Ele cita uma série de obras de infraestrutura e diz que qual dessas obras de infraestrutura foi construída durante um milagre econômico. E a resposta correta, gente, que eles atribuem aqui, é a usina de Itaipu, certo? Porém, contudo e todavia, a usina de Itaipu, a sua construção, o início dela foi em 1975. O milagre econômico vai de 69 a 73. Então, só aí já tem um erro conceitual. Quando a usina de Itaipu começou a ser construída, já era governo Geisel, e o Geisel tendo que lidar com uma baita crise econômica internacional causada pela crise mundial do petróleo, e a obra só foi concluída em 82 e inaugurada em 84. Então, a usina de Itaipu, ela é posterior, um pouco posterior ao milagre econômico, tá? Porém, gente, eu também acho que eles não vão cancelar o exercício, porque eles vão alegar que a usina foi construída ainda se utilizando do sucesso da época do milagre econômico, ou então eles vão alegar que as outras alternativas, todas essas obras foram construídas em outras épocas. Aí tem obra da época do Getúlio, tem obra da época do JK. Então eles vão alegar que a obra que está nessa listagem, que é do regime militar, aí é Itaipu. Então, apesar do exercício ter um erro no que se refere à data, eu acredito que ele não será cancelado. Tá bom?